Passamos a noite aqui nesse estacionamento. Nosso carro está estacionado aqui desde ontem. A vaguinha boa. Não teve muito barulho à noite não, apesar de que alguns veículos passando ali por trás, ó. À noite, depois das 10 horas, a cidade praticamente adormece inteira. Agora nós estamos aqui conversando com os nossos colegas de viagem, nossos amigos. Vamos talvez mudar de ambiente hoje. O céu está muito cinzento, ó, tá chuviscando. O dia inteiro foi de chuva e isso faz com que a sensação térmica seja muito menor do que os 9 graus que está marcando no termômetro. O letreiro do Ushuaia, que aqui é uma das entradas para o aeroporto, para ir a pé. O aeroporto está lá do outro lado. Aqui está a Bahia. Bem, resolvemos sair do estacionamento lá do centro da cidade do Ushuaia. Estamos indo para um camping municipal que fica a mais ou menos 9 quilômetros do centro. É uma estrutura um pouco mais tranquila, assim, principalmente para o pessoal da Kombi que estava nos acompanhando, que está nos acompanhando aí. Então vamos ver o que vamos encontrar lá. Mas parece que tem, não tem chuveiro? Não. Não, parece que não tem chuveiro, mas tem uma área ali que é mais afastada do centro. E vamos ver como é que vai ser. E aí, estrada até lá é rípido. Não tem água encanada também. Não tem ducha. E tem banheiros químicos. E tem parrilheiras. Fogão. Fogão. Bem, mudamos completamente de ambiente. Viemos mais para o interior do município de Ushuaia. Aqui estão as montanhas vistas por um outro lado. A cidade está atrás dessa montanha. Quer dizer, mais para a direita, né? Não totalmente atrás. O ambiente aqui é camping campo. Do outro lado tem um campo de golfe. Tem uma galerinha lá, não sei se dá pra ver ao longe. Toda aquela área do outro lado do rio é o campo de golfe. E aqui está o camping municipal. E tem pelo menos 3, 4, 5 carros brasileiros por aqui. Só agora a gente vai se encontrar com mais gente do Brasil. O lugar é de pouca estrutura. Basicamente a estrutura que tem são esses fogões, são os fogões para fazer um churrasquinho. Mas o carvão aqui está molhado, o vento está gelado. Ficaremos dentro da van mesmo. Vamos ficar em casa, dentro de casa. Só mudamos o quintal. O camping não oferece estrutura de banheiro, de água potável, nada disso. Apenas oferece a área. Mas é um ambiente bem agradável, assim. Vou ter que pegar a água daqui hoje para lavar a louça, para economizar a água do banho. Bom dia. Acordamos, já são quase 10 horas da manhã, era 9 e pouco. Agora já são quase 10. Estamos na frente do complexo do fim do mundo, lá do trem do fim do mundo. É uma paisagem fenomenal. A Jolie tá ali. Atrás dela tá o pessoal da combinha amarela. Aqueles dois lá são brasileiros, aquele branco e o cinza. Essa Kombi azul é brasileira.
aquele carrinho branco lá também é brasileiro. Bem, estamos aqui, é o trem do fim do mundo, o passeio do trem. O camping que estávamos é ao lado. Estamos saindo em direção ao Parque La Pattaya. O preço para entrar no La Pattaya é 30 mil pesos, dá quase 150 reais por pessoa. E se você for usar o trem, aí você paga 65 mil pesos, vai dar mais de 320 reais por pessoa. Aqui está a placa da entrada do Parque Nacional Tierra del Fuego. Aqui está a portaria de ingresso. Direitos ao acesso. Aí tem a placa, vai ficar a imagem pequena aqui na câmera. Mas geral 30 mil, vamos falar só um dia. 45 segundo dia. Residentes nacionais 9 mil. Residentes provinciais 5. Estudantes 5 7. da província, 7 para estudante. Bem, aqui tem um pequeno mapa da região do parque. A Baía de La Pattaya está aqui embaixo. Aqui tem o final da Ruta 3, que é onde a gente pretende chegar. O passeio pela ilha. E aqui o trem do fim do mundo que chega até aqui. Aqui é a última estação. Estamos parados aqui, que é praticamente na entrada do parque. O parque realmente custou os 30 mil, não adiantou discutir nada lá, que não teve desconto. E de agora em diante, em função do trem, do pessoal que veio aqui de trem, que vai ter muito pedestre no caminho, na trilha. Então mal dá pra ver a fumacinha do trem lá chegando. E aí nós vamos seguir por dentro do parque. Chegamos bem no pé das montanhas nevadas, dentro do parque. Então, ó, quem pega o trem, na verdade, o trilho vem aqui por dentro, na mesma região que a gente está fazendo de carro. Ó, o trilho passa do ladinho da estrada aqui. Então temos as mesmas coisas para avistar. É uma natureza muito bonita. Aqui a área mais aberta, aquele descampado lá embaixo é a entrada do carro. E aqui, praticamente próximo da entrada do trem. Aqui dá pra acampar Ficar também. o Camping Pipo, ó, o campo que a gente ficou da outra vez, só que a gente foi mais pra frente. É, nós, pra não ficar... Aqui é muito úmido, a gente achou muito úmido aquela vez. Aí a gente, em 2023, aí a gente andou mais um pouquinho para um outro, é questão dos 400, 500 metros aqui para frente, que era um lugar um pouquinho mais alto, e aí a gente dormiu nesse lugar. Já já a gente filma o lugar onde a gente dormiu. Aqui está o espaço que a gente acampou da outra vez, continua aqui a possibilidade de camping. A gente aproveitou para lavar roupa e talvez a gente faça isso novamente hoje. Tem banheiro químico,
tem um rio que se chama Rio Pipo. E esse visual aqui dessa montanha, que também é lindo. Mas antes de voltar aqui, a gente vai explorar outras coisas do parque. Estamos aqui próximos do Rio Pipo, no fundo do Parque Nacional La Pataia. Agora a gente vai fazer uma trilha para nos aproximarmos daquela montanha lá ao longe. A gente não sabe quanto tempo que dura a caminhada. Não tinha indicação ali de tempo e nem de distância. Fala aí. Olha lá em cima. Ontem estava com bem menos neve lá em cima. Essa noite choveu bem fraquinho. Provavelmente nevou mesmo lá em cima, ó. Olha lá como tá. Tem reflexo do sol, não dá pra ver muito bem. Mas enfim, essa noite choveu, fez bastante frio. E a chuva nos picos, a gente percebeu que de ontem para hoje estavam um pouco mais brancos. Esse lugar é muito bonito, mas a gente estava comentando aqui agora que parece muito com a região de Garuva. A gente ficou num camping aí, foi no ano passado, né? É, foi o ano passado. Aqui é mais bonito, eu acho que as montanhas são bem mais altas. O Lídio não concorda com isso. Não, eu acho que o diferencial é que nessa montanha tem neve porque a gente está muito ao sul, mas eu não vejo grandes diferenças em termos de natureza. Inclusive o riacho que passava lá era parecido. É que a vegetação é diferente, né? Lá é Mata Atlântica. Lá é Mata Atlântida e a gente percebe que existe Mata Atlântida lá até em cima do morro. E aqui de uma altura em diante já não tem mais mata, em função até da neve. Então por isso que eu acredito que aqui as montanhas sejam mais altas. É. Lá tá de 600, 700 metros de altura. Aquela montanha que nós temos à frente aí, ó, atrás dessas árvores, com certeza tá bem mais alto que isso. Mas enfim, esse lugar lembra um pouco aquela região de Santa Catarina, divisa com o Paraná. Estamos no Rio Pipo, no sendeiro do Rio Pipo. Quando você pega a Ruta 3 lá dentro, já do Parque La Pataia, ele tem esse desvio aqui, que é onde pode acampar. Aqui tem essa montanha atrás, o que percebe hoje em relação a ontem, que há bem mais branco lá em cima. Então, como choveu essa noite, provavelmente nevou lá em cima. O dia hoje está lindo, maravilhoso, tá? O Lídio está aqui também maravilhoso. Bora caminhar e parar de falar. Bem, aqui no meio do sendeiro encontramos uma informação, né, que o Parque Nacional ele não só conserva o bosque fueguino, né, que é a característica das árvores aqui da região, mas ele também é uma fonte de proteção das águas que abastecem o Ushuaia, né? Então a principal função do Parque Nacional Terra do Fogo é a proteção das nascentes dos rios. Cascada Rio Pipo. Fala aí, cascatão? É uma cascatinha. Na realidade ele entra, parece um cânion,zinho. E essa... Porque agora nós estamos bem entre as duas montanhas aí, ó. Mas aí eles fecharam o negócio pra vir. É que tá tudo já... Tá roto. É. Não é de grandes feitos essa cascata. Mas é bonito. E a trilha foi uma trilha rápida, chegamos no final, que é aqui na cascatinha do Rio Pipo. Nem deu pra cansar, né?
Não deu pra cansar mesmo. A gente nem suou. Até porque tá frio também, mas de qualquer modo foi uma trilha de menos de 1 quilômetro. Esta é a última parte da Ruta 3 em Rípio, porque é dentro do parque. Em alguns quilômetros chegaremos na famosa placa no final da Ruta 3. Dentro do Parque La Pataia existem vários pontos de observações de diferentes ambientes, né? Aqui tem um centro para visitantes, a La Couche. Os ônibus, as vans trazem os turistas aqui, que é um ponto, um dos poucos cafés que tem aqui dentro. Esse é um ponto de visitação do lago, de um dos lagos que tem aqui, e ponto de visita para observação de aves. Inclusive tem uns patos ali dentro d'água, mas a imagem fica distante. Mas não são gansos patagônicos, são os marrequinhos de água aí, aparentemente iguais aos que a gente já viu em outras lagoas e que temos também no Brasil. Bem, estamos aqui no centro de visitação, a La Couche. E aqui tem a explicação do que significa. A La Couche significa pato vapor no volador, em língua iamana, que são os antigos habitantes da costa do sul do Canal de Beagle, que se chamam assim uma espécie de aves marinhas que se observa regularmente na costa do Parque Nacional Terra do Fogo. Essas espécies são consideradas uma espécie de valor especial de conservação do parque. Aqui tem um painel com alguns exemplares de seres que vivem por aqui. Então, o pato vapor não volador, as estrelas do mar, as conchas, as carancas, que são uma espécie de gansos, que é a espécie mais emblemática do Parque Nacional, né? O ganso da Terra do Fogo. O zorro também temos por aqui, que é um tipo, né? O zorro fueguino. Guanaco em toda a região, a gente já viu muito pelo caminho, né? E esse bosque, o bosque é muito bonito, a gente já tem outras imagens que a gente passou na trilha. Bem interessante esse centro de formação, de informação aos visitantes, que dá uma noção melhor do que a gente encontra por aqui nessa região. E essa é mais ou menos a imagem aérea aqui do parque. Um dos habitantes aqui da Terra do Fogo é o castor americano. O próprio cartaz aqui, o mural, painel de simpáticos, mas problemáticos, porque eles destroem toda a natureza. Nós vamos ter um ponto de visitação dos castores, vamos ver se a gente consegue não só visualizar um painel, mas visualizá-los pessoalmente. Muitos das espécies, né, da fauna que estão aqui, elas são originárias de outros lugares, né, foram trazidas pelo homem em diferentes momentos e com diferentes objetivos. Aí acabam se tornando um problema para a região, que não tem os bichos que comem a cadeia alimentar, que matam eles, que eu esqueci o nome. Predador. Então, além das espécies animais, existem também os humanos, que não deixa de ser um tipo de animal. Os canoeiros do fim do mundo
Existem registros desde 6.300 anos atrás que nessa zona do canal de Beagle, né, e das ilhas que estão por aqui, eles já foram desenvolvendo técnicas e foram encontrados resquícios dessa população que foi chamada de canoeiros do fim do mundo. Para finalizar o registro aqui desse centro de observação, existem 3 espécies de aves aqui que também são dessa região, que é a bandúrria, o cauquém e o carmorã, que são aves dessa zona aqui, características da Terra do Fogo. E agora a gente sai do centro de observação e vai dar uma circulada para chegar finalmente no último ponto da Ruta 3. Finalmente o ponto final da Ruta 3. Finalmente chegamos ao ponto final da Ruta 3, Terra del Fuego. Aqui o Parque La Pataia, o último ponto onde se pode chegar de veículo na América do Sul. Ali está na frente a famosa placa do Parque Nacional da Terra do Fogo. Ali está o Zé tentando achar um lugarzinho para pôr o nosso adesivo, mas está difícil. Tá bastante lotado. Aqui, ó, tá bem. Onde tem um que já foi rasgado aí. Aqui assim. Pronto, estamos registrados na Terra do Fogo. Aqui se finaliza a Ruta Nacional 3. Estamos a 3.079 quilômetros de Buenos Aires. Estamos a 17.848 quilômetros do Alasca, que quem sabe pode ser o nosso próximo destino. Hã? Vai ser 17.848 quilômetros. Pede pra ele gravar a nossa. Até que nem é tão longe. Pede pra ele... Bem, além daquilo que eu já havia gravado lá dentro do Centro de Informação Turística, aqui tem um novo registro comprovando a existência mesmo dos nômades que viviam aqui no canal do Beagle, que são os canoeiros, né? Que por volta de 6.500 anos atrás já haviam os primeiros registros dessa população que vivia praticamente da coleta do que tinha para comer aqui na região, especialmente mariscos e outros frutos do mar. Bem, agora que vamos fazer várias pequenas trilhas dentro desse pedacinho final da ilha e do Parque Nacional. Olha que trilha incrível aqui que a gente está fazendo. Essa floresta. A gente está na expectativa que no final da trilha tenha castores pra gente olhar, mas não sei. Tem alguma coisa para olhar. Nós estamos reparando que no chão só vai ter pinguinos aqui, ó. só nós dois de pinguim aqui. E, ó, tem um monte de gente indo e voltando aqui. Mas tem no chão umas pedras que a gente está desconfiado que sejam árvores fossilizadas pelo formato dessas pedras. Bem, andamos para chegar aqui. A vista é linda, mas é o braço do mar que é o final. Não, não é o final do Beagle aqui, né? Não, aqui é o canal É de Beagle. só aqui é o canal. Tem pelo menos uns patinhos aqui pra gente contemplar.
Uma vista muito bonita, mas tínhamos criado a expectativa dos castores e aqui não tem. Ah, e do outro lado é Chile. Então, como tá a viagem, seu Lidomar José Mascarello? A viagem estava muito boa, muito fria. Os últimos dias estão gelados, mas está valendo a pena esse frio. Acho que a gente tem que ficar mais juntinho assim, para poder não passar tanto frio. E esse vento aí que vai sair no vídeo só. Mas você não quis trazer o... Tá aqui. Finalmente chegamos ao ponto mais ao sul da América do Sul, onde é possível chegar de carro, que é o final da Ruta 3. Estamos a mais de 3.000 quilômetros de Buenos Aires. 3.079. E estamos a 17.000 e alguma coisa do Alasca, que é o que a maioria dos viajantes fazem, do Ushuaia ao Alasca. Nosso projeto ainda não está definido se faremos Alasca, mas pelo menos chegamos no Ushuaia. E é isso, essa beleza exuberante. Canal de Beagle. Não é o Beagle aqui. Aqui é a ponta do umbigo, então? Aqui é a ponta do umbigo, não é Não o Beagle ainda não. Agora acho que tá. Estamos em Puerto Arias. É um dos últimos portos que a gente tem registro aqui na região do Parque de La Pataia. É um porto super pequeno. Aí nós não pode passar, ele está trancado para chegar até lá na pontinha onde as embarcações encostam. Atualmente acho que a maior parte do turismo é feito só via terrestre mesmo, a gente não viu nenhum barco de turismo chegando. Até porque seriam muito pequenos. Mas chama a atenção que nesse lugar a gente já vem acompanhando murais com a história dos povos antigos desde que a gente passou lá no primeiro ponto de observação e de atenção aos turistas. E aqui é o ponto que indica que eles caçavam lobos marinhos. E eles usavam como arma os arpões, que são armas de madeira, né, com osso na ponta, para poder caçar os lobos marinhos. E era uma caça, essa atividade, né, a caça, era feita tanto por homens quanto por mulheres. Não era algo masculino ou feminino, era em conjunto. E outra coisa interessante que a gente estava observando aqui é a transparência da água. A água aqui é muito limpa. A gente achou uma ave aqui dormitando durante o dia. Olha ali, ela está com a cabeça dentro da asa, tá? Só está com o pé embaixo, um pé está recolhido. Ela está com as penas estufadas, porque isso cria um colchão de ar quente entre as penas, né? E aí ela não passa frio. Mas a gente só não está conseguindo distinguir que ave é, né? Eu acho que é uma gaivota fêmea, porque a gaivota fêmea geralmente ela tem essa tonalidade. Mas eu também não tenho certeza, um filhotão de gaivota, pelo menos é. Bem, então antes de nos despedirmos do parque aqui La Pataia, a gente ainda vai fazer a Senda Castoreira, que é uma trilha curta de 300 metros, que vai durar mais ou menos uns 30 minutos de ida e 30 de volta. Onde tem algumas... Como chama que o castor faz? Tranca o rio? Ele tranca naturalmente, eles fazem umas represas. Vamos ver se realmente a gente vai conseguir finalmente ver. Lembrando que os castores não são animais típicos da Patagônia. Eles foram trazidos para a Patagônia com o objetivo... Pelos americanos. Pelos americanos, mas lá no começo pelos próprios madeireiros, mas lá no século XVIII, XIX ainda. E aí eles escaparam da onde eles estavam e tem muito na Patagônia. Eles são considerados predadores da mata aqui. Não são animais bem-vindos. Porque, por incrível que pareça, eles conseguem troncos como esses grandes roer até derrubar a árvore. Pode tirar a pele. Então, aqui na trilha, no sendeiro, encontramos uma informação mais precisa sobre o que estávamos falando lá no início da trilha. E aí tem a frase aí, né? Errar é humano, pela natureza é quem se prejudica.
Em 1946 foram introduzidos na Terra do Fogo 25 casais de castores, com o objetivo de tirar a pele, e de produzir matéria-prima, para calçados, etc., para usar a pele dos castores. Porém, ele não tem predador, e nem competidor aqui na natureza, então se tornou prejudicial à própria natureza. E hoje eles estão em quase todo o arquipélago fueguino na Argentina e no Chile. Então, segundo o que a gente tem de informação, é que essas árvores todas destruídas, a maior parte delas são destruídas pelos castores. E aí eles fazem essas pequenas represas aí na água, que é onde eles depois se reproduzem e ficam aí. Mas a gente não está enxergando os bichinhos por enquanto. Onde tem aqui, ó, que tem a coisa, tem um monte de madeira mais fina aqui, ó. Eles criam esses lagos e aí eles fazem as tocas dentro dessas madeiras que eles, dentro desses pontos aqui, ó. Aí eles mergulham lá, entram na toca e criam os filhotes dentro da represa aí, né? Tem uma imagem que está um pouco apagada aqui, mas dá para ter uma noção. Então, ó, eles roem os troncos das árvores, constroem esses túneis aqui dentro os diques de 1 metro até 1,20 m. Aí fazem o túnel e lá em cima criam os filhotes, tá? E tem uma descrição aqui que é um tanto contém ironia, que ele é um excelente engenheiro que constrói as obras mas no lugar equivocado, né? O castor é um animal então introduzido que modifica os ambientes que ele coloniza para alcançar o principal objetivo, que é construir diques para manter um ambiente seguro onde se instalar sua família, né? Entretanto, com essa construção ele acaba, ao construir o seu paraíso, destruindo e sacrificando valiosos bosques ribeirinhos nativos. Tá. E tem uma outra placa aqui explicando que uma vez por ano eles fazem um censo, eles conseguem fazer um censo de quantos castores tem nesse lugar aqui. E aí eles capturam bastante castores, para que a colônia de castores não vá crescendo de tamanho e abandone estes ninhos e vão para outros lugares fazer derrubar de outras árvores, de outros bosques, para fazer novos ninhos. Então eles mantêm os castores como uma coisa, uma atração turística, vamos dizer assim, tá? Para não matar todos, mas eles vão eliminando o excesso de castores para que ele não tome conta de tudo. Então, aqui tem o dique e lá em cima tem outro, ó, tem vários diques aqui na subida do rio. Então o que a gente está entendendo aqui é que essas árvores, realmente a maior parte, são eles que acabam destruindo. Bem ao longe estamos conseguindo avistar um momento deve ser neve em cima da montanha. Estamos indo em direção a um dos pontos turísticos de La Pataia, que é o Correio do Fim do Mundo. Olha, as montanhas lá do final estão nevando, tá nevando lá em cima, ó. Muito lindo o lugar. Aquela ilha que está à frente, tá? Isla Redonda. Aquela que está mais atrás tem uma Isla Roste, que já é Chile. Aquela pontinha que está dentro é a Punta Entrada. Ali atrás tem, e ali é a Argentina. Então aquelas montanhas que estão lá atrás, onde está nevando, é Chile. E aqui é o canal de Beagle. É esse canal que quase que a Argentina e o Chile entraram em guerra aí, por causa no final também da ditadura, que a Argentina queria brigar com o Chile para tomar
essa ponta deles ali. Não ia fazer diferença nenhuma para a Argentina, mas isso é o que os militares estavam fazendo no governo da Argentina para unir a população a favor deles. Faziam essas merdas, como foi o caso das Malvinas. Aqui efetivamente é uma agência do correio. Você pode comprar os cartões postais aqui, ó, e endereçar para quem você quiser. Tá? Só que tem uma turma de chinês aqui que está estressando aqui a coisa. Precio amigo, ahí, precio amigo. Precio argentino. Un momentinho. Oh, sello. Mándame el sello. Aqui estão os preços que se cobram para mandar uma carta daqui. Serviço postal internacional 11, mas quando manda para a Sul América, para a América do Sul, 9.000 pesos para mandar uma correspondência daqui. Aqui tem os carimbos que o senhor usa. No, se vende la plancha. Por eso, a ¿cuánto 15 sale? 15.000 pesos. 15. Ah, bueno, ahora te Está digo. el precio ese. Como está o nome? Carlos, me dicen, no es mío. Ah, sim. Há quantos anos o senhor está cá? 30. 30? Sí, nada más. Olha, tá nevando, né? Eu estou gravando isso aqui com a porta aberta só para depois comparar as imagens de ontem, que a gente fez desse ponto ontem, e as imagens que a gente está fazendo hoje. Tá nevando bastante. Olha, os quero-queros aqui são muito parecidos com os nossos, mas ele tem uma penagem, uma penugem, uma pena um pouco diferente, e eles cantam diferente, pena que não estão cantando agora. E eles são mais com as pernas mais curtas, né? É, eles não são exatamente iguais os nossos. E os nossos são muito mais espantados. Olha isso aí, gente. Quando que a gente tira o pé do quero-quero assim no Brasil? Com isso, estamos nos despedindo do Parque La Pataia. Dormimos aqui esta noite. Com isso, estamos nos despedindo do Parque La Pataia. Dormimos esta noite aqui nesta área de camping. E hoje voltou a chover. Está novamente nevando lá no pico da montanha. A chuva está bem gelada aqui embaixo. E vamos voltar para o camping municipal e depois provavelmente vamos ficar no estacionamento do centro, porque a gente queria fazer uma trilha para um ventisqueiro, mas a trilha está molhada, não vai dar para fazer, vamos precisar aguardar o tempo melhorar. Hoje acordamos bem cedo, tipo 8 horas, porque aqui 8 horas é cedo. A surpresa nossa é o quanto nevou essa noite. Aquele morro ali estava completamente sem neve ontem. Esses aqui atrás da gente, o barulho do vento talvez incomode um pouco. Aqui tem uma Kombi boliviana, ali é uma Kombi brasileira. Mas esses morros ontem estavam totalmente sem neve. Só aquele mais de trás, lá do meio, lá atrás, que estava com um pouco de neve. Agora já amanheceu todo nevado, ó. E a previsão é chuva e neve até quarta-feira. Que lugar bonito. Olha esse morro. Ontem esse morro não tinha um pingo de neve. Esse que está mais próximo da gente. O segundo lá tinha alguma neve. Bem, hoje nós estamos numa vibe diferente, porque tá chovendo, de vez em quando cai alguns flocos de neve, não temos o que fazer. Temos sim, tem que trabalhar. Tá a 2 graus, 2,31 agora no momento, lá fora, aqui dentro tá 13,41, porque eu tô com o aquecimento ligado. Aí o outro aqui vai... Ó, que não tem o que fazer. Ó, Tem sim o que fazer. vai Pra tomar que-
Comemorar a neve do dia, a primeira neve da viagem. Primeira neve da viagem. E eu, como sou roots, tô tomando pinga. É. Pega teu copinho lá, vamos brindar. Então, vamos brindar. Cadê meu copinho? Ele já até sumiu com o meu copinho. Então ali no fogão, você que esqueceu. Você fez Ali, ó. Pinga kombucha. Esse daqui é muito melhor. E aí? É importado, é italiano. Ah, grandes coisas. Tchim-tchim. Tchim-tchim. Saúde. Ih. Caiu cachaça no computador. Cachaça não, caiu o Foi teu, sim. porque o meu tá vazio. Se caiu foi do teu. Então tá, bora. Olha, aqui é a estação do trem. Muito legal o lugar. Tem bandeira da Arábia Saudita, de Malta, Escócia, bandeiras do mundo inteiro, tá? É uma área enorme. Lá é onde é o embarque, que é a estação principal, tá? Tem calefação. Muito bonito o lugar. Banheiros. Ali tem uma área de café. Felizmente está melhorando o tempo. E a visão, a vista vai melhorando. Esse lugar é fantástico. Muito bonito. E vamos caminhar. E nós estamos chegando aqui no Parque do Fim do Mundo, que é o Cerro Marcial, que é um dos atrativos aqui, que é uma geleira, um ventisqueiro, como eles chamam. É uma montanha de gelo permanente. E agora a gente vai se informar aí se a trilha é gratuita, porque aqui tem uma pista de esqui também, e eu sei que a pista, as coisas que são passeios pagos, mas creio que a trilha seja gratuita. Bem, aqui nós temos várias opções de trilhas na montanha. A gente vai começar pela mais curta, obviamente, que é o Sendero del Bosque. Depois tem o Sendero do Marcial, em si, que é o Glaciar, que é uma dificuldade média, moderada. E aí tem os outros, tem mais 3, 4 opções. A trilha mais longa chega a 7,2 km, que é uma boa distância, porque são 14 km de ida e volta. Aqui está o mapa. Então começaremos pela mais curta e o projeto é até onde a gente aguentar. Uma tentativa de vista panorâmica da cidade. Estamos já descendo do primeiro ventisqueiro aí. Aí vocês vão perguntar por que não tem imagem da trilha. Porque a parte final era paga e aí a gente desistiu. Tira uma foto aí do mapa. Bem-vindos ao sítio Ramsar, Glaciar Vinciguerra e Turbeiras Associadas. Estamos aqui tentando entender o mapa do nosso desafio, já que o outro não deu certo, né? Estou aqui nós 4 que vamos tentar fazer umas trilhas dessas aqui, tentar chegar no glaciar. Agora a gente vai de verdade. Agora a gente tem que sentir o... Mas se a trilha for toda dessa forma aqui, é de boa. Tem outros caminhos ali, ó, aqui uma outra placa, Laguna del Caminante. E lá tem mais 2 placas, ó, vamos lá olhar, espera aí. A trilha estava muito suave lá no início, agora estamos num campo turfado aqui, que você pisa, afunda e se enche de barro ainda. Ó, isso é turfo. Tá vendo que é? Ó, o solo é muito fofo. Não, embaixo é madeira orgânica.
Tava muito bom pra ser verdade lá no início. A trilha mal começou, o pé já tá todo molhado. Acabamos de passar por uma área lagadiça aí que é chamada de turfa. É um terreno que você pisa e afunda. São muitas, só por aventura mesmo. Os amiguinhos aí do outro lado. Aproveitar enquanto ainda tem um restinho de bateria da GoPro. Olha essa floresta que linda. Cá estamos nós. E aí, Zé, sofrendo muito? Tá de boa? Tô de boa. Eu não sei se vai aparecer a subida que é. Mas é muito íngreme. Já perdi meus companheiros de trilha lá embaixo. Mas tá pesado. E ainda falta bastante. Chegamos numa encruzilhada. Temos que fazer uma escolha entre o Vince Guerra e a Laguna Encantada. A Laguna Encantada tem um caminho mais suave, mais curto. E o Vince Guerra tem um caminho mais pesado. O Vince Guerra são 2,8 km e tem que subir mais 350 metros. Olha do outro lado da placa. São desnível de 170 metros e 1,5 km. Então é um edifício de... Ou eu subo um edifício de 35 andares, mais, né? É, uns 35 andares. Ou a gente sobe um edifício de 100 andares. Acho que é mais fácil subir o menor, né? É. E o nosso povo que está acompanhando nós. Cadê? O povo já se perdeu lá pra baixo. Acho que nem vai chegar até aqui. Ai, quando a gente acha que a trilha tá melhorando, só piora. Lamaçal. Zé já ficou pra trás. Vou voltar pra tentar encontrar ele. Porque esse caminho é muito desafiador. A gente brincou achando que fosse leve, mas não é, é bem pesado. Hoje tá difícil o negócio. Desistimos também de concluir essa trilha, muito difícil. Começou a chuviscar e encontramos duas pessoas descendo aqui agora, que mostraram as fotos, a gente olhou o mapa. Desistindo agora. A trilha mais difícil do que a gente imaginava. Sem contar que a trilha toda é um lamaçal, né? E aí ela dizia que era de dificuldade fácil para média, mas para nós foi bem difícil. E aí a gente não vai se arriscar mais no meio desse lodo, até porque agora ainda faltam mais, ok, dá uns 3 km para voltar, dá uns 4 km para voltar até o carro. Então um passeio que não foi finalizado pela dificuldade que é. E a gente olha para baixo, a gente olhando para baixo, a gente tá vendo que nós estamos dentro das nuvens já. As nuvens estão baixando. É sinal de mais umidade pela frente. Quanto mais umidade, pior vai ser. Além da chuva, da umidade, o solo tá super escorregadio. E a gente ainda tinha que passar por uma parte de turfa novamente e lama. É melhor voltar. De todas as trilhas que a gente já fez na vida, é a primeira que a gente desiste, né? Não, a segunda pra mim. Ah, tá, aquela vez do joelho, né? Na trilha da Torres del Paine. É a primeira que eu desisto. Mas sempre tem a primeira vez, né? Então, ó, reencontramos nossos amigos de trilha que estavam subindo devagar. A gente acabou desanimando eles também. Estamos desistindo juntos. Estão desistindo junto. Na vitória estamos juntos, na derrota também. Porque, nossa, realmente eu fiquei muito desanimado. É a primeira vez que desanimo por ter me frustrado na trilha, mas sem condições. Eu sei, Zé. Hã? Eu sei.